Bom dia, turma 232. Bom dia, galera. Começamos mais um dia de aula, começamos mais uma manhã. Hoje é dia 23 de julho, quinta-feira já. O tempo voa, né, gurizada? A gente já está na quinta-feira, tá terminando a semana. E vamos continuar com a nossa aula. Hoje a gente começa um capítulo novo. Hoje a gente começa o capítulo número 29, se não me engano, é isso? Isso, o capítulo 29, a gente vai falar sobre populismo no Brasil. Mas antes da gente falar de populismo, a galera tá chegando. Antes de falar em populismo, eu queria organizar para a gente aí quais são essas características, né? Antes de começar a falar sobre os governos populistas, quais são as características desse governo, quais são as composições políticas deste governo e como é que o Brasil está inserido nesse novo contexto pós-Segunda Guerra Mundial, pós-ditadura militar, né? Ditadura getulista e pós-golpe militar, tirando Getúlio do poder. Então, como é que o Brasil está organizado politicamente? Como é que o Brasil está inserido no contexto internacional, quais são as características, né, de políticas no Brasil. Então, tudo isso a gente vai ver hoje e, se der tempo, a gente vai ver ainda o governo do primeiro presidente, então, pós-Segunda Guerra no Brasil, que é o senhor Eurico Gaspar Dutra, militar Eurico Gaspar Dutra. Tá? Então, vamos nessa. Eu vou organizar com vocês essas ideias agora, dizendo a você, primeiro, bom dia a todos, então quem chegou agora, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma foto aqui para ver quantas pessoas nós temos. Deixa eu ver aqui, ó, que bacana, ó, já estamos com 19. O que está acontecendo? Está todo mundo vindo à aula, que beleza, que maravilha. Então deixe o seu microfone aberto, vamos ouvir aí, né, os seus fones de ouvido e vamos lá, certo? Vou compartilhar aqui com vocês, então. A ideia é que a gente fale um pouco sobre este momento aqui, que é o momento do populismo no Brasil, né? Então, na real, não é esse slide ainda. Vamos ver aqui. É esse aqui. São características do populismo no Brasil. Então, a primeira característica que a gente vai ver aqui é que o populismo é um tipo de governo que possui as características de ser autoritário, estatista, ou seja, é o Estado que compõe, né, a partir da sua autoridade, que controla os mecanismos sociais, ele é corporativo, né, vai se cultuar o líder. É uma mistura, né, o líder, ou seja, o presidente, ele vai combinando, ele vai concedendo benefícios para as camadas sociais, e neste momento histórico, as nossas camadas sociais, elas não são camadas muito complexas. Então, ou a gente tem uma elite, ou a gente tem o povão mesmo, né? Então, as camadas não são tão complexas como são agora, né? Então, hoje, por exemplo, as camadas médias no Brasil, por exemplo, elas são muito variadas, né? Tem famílias que ganham até 3 mil reais e são camadas médias. Tem famílias que ganham a 20 mil reais e são da mesma camada média. Então, quer dizer, é camada média também, né? Então, a gente tem essa variação. Aqui, nesse momento histórico, não. Aqui, no momento histórico, as camadas sociais aí ou eram os mais pobres ou os mais ricos, né? Então, a população ela recebia concessões dos seus líderes, né? E ocorreu esse modelo populista, ele ocorreu principalmente na América Latina. Então, vai acontecer entre os anos de 1930 a 1950. No Brasil, termina em 64, né? Aqui começa com Getúlio Vargas. Na Argentina, a gente vai ter o Perón, né? O Juan Domingo Perón, no qual a sua mulher, né, Evita Perón, que vai ser a mais famosa, né, deste momento. Na Argentina, no México, né, vai ser o Lázaro Cárdenas, né, e esses são os mais importantes aí representantes desse modelo chamado populismo. O populismo, então, ocorre basicamente
na América Latina, e a gente vai ver, então, quais são as características do Estado. Primeiro, o Estado é o mediador dos conflitos sociais. A gente falou sobre isso, né? Lá no governo Vargas, a gente conseguiu observar que o Vargas tinha essa característica, né? Ele fazia a mediação ali com os sindicatos, atrelou o sindicato ao Estado, ele fazia a mediação com os patrões e com os empregados, né? Ele era o cara que queimou as bandeiras, então ele acabava exercendo um papel de mediador com os estados. Ele fazia essa política internacional que a gente viu, que era uma política pragmática, né? Então ele buscava elementos na economia da americana, na economia alemã, europeia, enfim. Então, o Estado mediador dos conflitos sociais. Nacionalismo econômico. Essa é uma característica fundamental para a gente entender um apelido que esses caras vão levar, né? Por quê? Dentro do contexto da Guerra Fria, que é o que a gente se encontra depois da Segunda Guerra Mundial, o momento é de Guerra Fria, ser nacionalista vai ter um sinônimo pejorativo. Quem é nacionalista vai ser chamado de comunista, e nunca foi. Nunca foi comunista, né? Então, o nacionalismo econômico visava o quê? A criação de empresas estatais com obras públicas para o desenvolvimento nacional. Então, esta é uma característica muito peculiar a Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas vai criar, por exemplo, vai buscar recursos para criar a Companhia Siderúrgica Nacional, vai buscar recursos para exercer um papel importante na obtenção do petróleo no Brasil, e mais adiante a gente vai ver no seu governo que ele vai criar a Petrobras, né? Então, a criação de empresas que exploram, por exemplo, estradas de ferro, né, metalúrgicas, mineradoras. Essa era uma ideia fixa, que as empresas deveriam ser empresas estatais, produção de energia e tudo mais. Intervenção do Estado na economia. Então, o Estado é o grande inspirador do modelo, se inspira no modelo do New Deal, né? O modelo que a gente viu que foi o modelo que ocorreu nos Estados Unidos pós-crise de 1929. Então, este modelo de Estado interventor, ele vai copiar, vai se inspirar no modelo do New Deal norte-americano. E isso não agrada aos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos querem operar o Brasil economicamente, né? Querem, digamos assim, que as suas empresas entrem no Brasil, né? Que o seu modelo capitalista, né? Exerça um papel importante no Brasil, e o Brasil, com esse modelo populista, acabava tendo uma certa independência. Então, de certa maneira, Getúlio Vargas não caía muito bem, né, no paladar aí dos americanos. Seguindo. Controle dos trabalhadores, criação de leis trabalhistas, né? Um exemplo disso é a criação da CLT, que a gente viu ali, né? Foi em 1943, o atrelamento do sindicato ao Estado, utilização de intensa da propaganda, a gente viu a criação da DIP, por exemplo, censura de imprensa, né? Que curiosamente fabrica a imagem do pai do trabalhador, que seria o Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas seria o grande, teria o apelido assim que Getúlio seria o pai dos pobres, né? E aí o ditado continua, né? E a mãe dos ricos, ou seja, apesar dele conceder muitos benefícios para os trabalhadores, ele também incentivava, né? Porque a mãe sempre faz às vezes, né? Para os seus filhos. Então, a mãe dos ricos é porque ele também concedia aos ricos muitos benefícios, né? Ele vai fazer o descaso com o trabalho rural, ele não vai mexer no desenvolvimento, nas leis trabalhistas rurais, porque ele iria mexer com os coronéis, né? Então, ele não é bobo nem nada, ele não mexe com os coronéis, ele mantém uma postura mais voltada para o desenvolvimento urbano, e ele se aproxima das camadas populares urbanas. Ele vai criar um partido, do PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, a gente vai ver daqui a pouquinho. Incentivo ao mercado interno. Então, quando ele cria, por exemplo,
quando ele cria o salário mínimo, de certa maneira ele cria uma massa de trabalhadores, né, que recebe um valor mínimo por mês. E este valor mínimo por mês, ele pressupõe o quê? O consumo de mercadorias. Então ele incentiva o mercado interno com a produção, né? Claro, as cidades ainda não têm uma grande proporção, ou seja, não são a maioria cidades, a maioria das pessoas moram no campo, as cidades são pequenas, mas ele cria essa necessidade de consumo, ele cria, incentiva o desenvolvimento do mercado. Ele continua fazendo aquela estocagem de café e queima de estoque, aquilo que acontecia lá na República Velha continua sendo feito, né? Então o Estado acabava por conta do preço do café, acabava queimando o café. Incentivo à indústria nacional, especificamente a indústria de base, né? A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, é um exemplo disso, né? Refinarias de petróleo que vão depois surgir, a partir daí vai surgir a Petrobras. Muito bem. Então, vamos falar de Guerra Fria, né? A Guerra Fria, como vocês sabem, era dividida entre comunistas e capitalistas, certo? Então, entre liberais e populistas do Brasil. Então, nós vamos ter políticos que vão defender uma bandeira liberal e esses vão ter um apelido, será o apelido desses caras de entreguistas, serão apelidados de integristas. Vocês vão ler o capítulo de vocês e vocês vão encontrar esses termos, né? Ou seja, aqueles liberais gostariam de entregar o Brasil de bandeja para os Estados Unidos e já os políticos populistas vão ser chamados de comunistas, que não tem nada a ver com comunismo, mas serão chamados. E a gente vai ver aqui, né, dos presidentes que deste período, que a gente vai chamar de período populista, são o Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, Getúlio Vargas de 51 a 54, ele volta para o governo, né? Juscelino Kubitschek vai de 1956 a 61, Jânio Quadros, 1961, e ele renuncia e sai, a gente vai ver isso aí, e o João Goulart, o último presidente, né, que vai de 61 a 64, porém ele vai ter um mandato aí suspenso, né? Porque vai ter um momento na história do Brasil que o Brasil vai ser um parlamentarismo. Isso mesmo, meus queridos. Nós vamos ter um parlamentarismo na República Brasileira. A gente vai ver isso. Isso vai ser entre Jânio Quadros e João Goulart, né? Te prepara que a gente vai ver isso daqui uns dias. Mas antes, eu quero dizer o seguinte. Desses presidentes que compõem esse período chamado de populista, queridos, quem vai terminar o mandato sem sofrer um golpe? Quem? Somente Eurico Gaspar Dutra, que era um militar, e Juscelino Kubitschek, que era um político muito afeiçoado com a política norte-americana. Então, os Estados Unidos vão ter uma ação, né, de derrubar os governos dos políticos populistas no Brasil. Vai ser assim com Getúlio Vargas vai se suicidar, vai ser assim com Jânio Quadros vai renunciar, e vai ser assim com João Goulart. O João Goulart irá sofrer um golpe militar. E aí, meus queridos, o quarto golpe militar que a gente vai ver na história do Brasil só, né, nesse século. São três, né? No finalzinho do século passado, século XIX, né, foi o golpe da República. Então, foi República, o golpe de 30, o golpe para o populismo em 46, né, em 45, e agora em 64, o último golpe militar. São 4 golpes militares que o Brasil vai sofrer. Queridos, esta política que eu coloquei para vocês, política populista, não é uma política comunista. E esses caras não conseguirão terminar os seus mandatos, terão seus mandatos minados, terão seus mandatos, então, sendo, digamos assim, prejudicados por interesses americanos. Isso mostra que o Brasil tem um sério problema com a soberania nacional. O que significa isso? Significa dizer que o nosso país sofre, até hoje, queridos, sofre muito, né, com a influência norte-americana, principalmente em algumas camadas
políticas do Brasil, que são políticos, né, que optam por prejudicar, né, o país em relação a interesses particulares, certo? Então, vamos ver aqui. Vocês estão compreendendo, pessoal, o que eu estou apresentando para vocês? Está ficando claro ou eu estou indo muito rápido? Claro, como cristal. Beleza, então. Então, agora a gente vai observar, vamos ver como é que está organizado os partidos políticos do Brasil. Tá? Então, como é que eles se organizam, esses partidos políticos? Tá? E isso é importante por quê? Ora, porque a gente vai tentar enxergar, a partir desta organização política, como é que ocorre essa aproximação com os Estados Unidos? Né? Por que os partidos políticos não pensam no desenvolvimento do Brasil como um todo, e sim, simplesmente acreditam que essa aproximação com os Estados Unidos é boa para o país? Então, vamos tentar entender qual é a lógica, né, dos partidos políticos agora nesse próximo slide aqui. Então, não é esse aqui. De novo, eu errei aqui. Aqui. Então, os principais partidos políticos do Brasil são esses. Primeiro, PSD, Partido Social Democrático, né? O Partido Social Democrático ele foi criado por Vargas, lá no governo Vargas, né? Antes de o Vargas sair do governo meio que expulso pelos militares. Então, a base dele é a base rural, mas não é o trabalhador do campo. Pelo contrário, é o grande proprietário, né? É o grande latifundiário. Então, este partido é um partido de elite. É um partido de uma elite rural. Aliás, a elite mais poderosa do Brasil. Né? A elite mais poderosa, a elite rural do Brasil, que vão ser investidores da indústria. Então, esses caras vão ter muito, muito dinheiro, então eles vão investir, de certa maneira, na indústria. Eles vão ser investidores em bancos, eles vão ser banqueiros. Tem mais gente chegando aqui. Eles vão ser banqueiros, eles vão ser grandes produtores rurais associados ao regime de Getúlio Vargas. Tá? Então, esses caras são os financiadores top do regime. Né? Eles são políticos tradicionais com um grande prestígio nas suas regiões. Então, por exemplo, no Sudeste vão ser os plantadores de café, são os cafeicultores. Né? Na região Nordeste, nós temos os grandes plantadores de cacau. No Norte, ou algodão, né? No Norte, a gente vai ter o pessoal da borracha, que vai ser muito importante, né? Das seringueiras lá, que exporta borracha. Aqui no Sul, que é a do couro, ou da erva mate, ou ainda da carne, né? Então, nós vamos ter aí esses grandes produtores rurais e são políticos tradicionais e com prestígio. Exemplos: Juscelino Kubitschek, de Minas Gerais, Ulisses Guimarães, né, de São Paulo, e Tancredo Neves, avô do senhor Aécio Neves, né, que é hoje deputado estadual pelo estado de Minas Gerais, né, e que é aí, então, são exemplos desses grandes donos de terra com prestígio e que estão na política brasileira, certo? Então, esses caras compõem aí o PSD. Outro partido, este partido é um partido... Bom, o PSD, então, é um partido do empresariado brasileiro, tá? Dos grandes latifundiários brasileiros. Ele não é um partido entreguista, tá? Mas qual é o partido entreguista? Esse aqui. Esse aqui, sim, União Democrática Nacional. Esse partido é a segunda maior força política que nós temos no Brasil na época, no governo dessa república populista, que a gente chama de república liberal populista. Eles são antigetulistas. Eles acreditam que Getúlio Vargas é um cancro, é um mal, é um cara que só veio prejudicar o desenvolvimento do Brasil, é um cara que atravanca o desenvolvimento, que não flui. E eles acreditam que o Estado não tem que intervir na economia. Eles são
liberais, né? Eles são liberais, eles são contra as leis trabalhistas. Por quê? Porque as leis trabalhistas, elas acabam onerando. O que significa isso? Acabam deixando mais caro para o trabalhador, o empresário contratar o trabalhador. Então, eles acreditam que as leis trabalhistas, eles são contra elas. Elas só protegem o trabalhador e elas só oneram o grande empresariado. Então, elas atrapalham o desenvolvimento do Estado brasileiro. Eles apoiam o liberalismo e um alinhamento com os Estados Unidos. Ou seja, se nós andarmos com quem tem dinheiro, se nós andarmos com quem tem poder, com quem tem prestígio, se nós nos aliarmos aos Estados Unidos, quem sabe a gente se torna também um país importante. Vejam, são banqueiros, grandes empresários ligados aos Estados Unidos, donos de veículos de comunicação, né, que são jornais, revistas, né, rádios, que vão ser esses caras aí da UDN, União Democrática Nacional. O principal expoente da União Democrática Nacional é esse cidadão que está aqui na imagem, um senhor chamado Carlos Lacerda. Outro importante, Assis Chateaubriand, importante na comunicação, Júlio Mesquita, família Marinho, queridos, donos do jornal O Globo, né? E da Rede Globo de televisão, então o Boni Marinho, então a família Marinho, ela vai ser muito importante, vai ser ela pertencente aí a essa União Democrática Nacional, liberal e entreguista. Este é um partido entreguista. José Sarney, aqui, José Sarney já surge na política, hoje ele está com 250 anos aí, é senador nacional, né? Antônio Carlos Magalhães, se vocês jogarem no Google, Antônio Carlos Magalhães, vocês vão ver que existem muitos colégios, praças, ruas, hospitais, escolas no estado da Bahia, porque a família Magalhães, na Bahia, ela é muito importante. Ele é um chamado coronel, né, baiano. Então, esse cara tem muito poder na Bahia. Ele já é falecido, né? Agora, o seu neto que está na política, acredito que é prefeito de Salvador, inclusive. Então, nós temos aí os exemplos, né, de políticos que compõem a UDN, essa União Democrática Nacional, que é chamada de políticos entreguistas, certo? Que são das forças liberais no Brasil. Nós temos a terceira maior força política, também criada por Vargas, que é nacionalista, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Detalhe, este partido ele não é o partido que é hoje. Tipo, ele não representa a mesma coisa do partido que é hoje, tá? Hoje nós temos Roberto Jefferson, nós temos uma política muito mais de centro do que propriamente de trabalhadores, né? Então é uma política também de coronéis, tá? Aqui esse partido é com base nos sindicatos legalizados durante o governo Vargas, a força em grandes cidades, né? Então, esse partido é o partido mais popular do Brasil, certo? E é a terceira grande força do Brasil. Ele é criado por Getúlio Vargas, ele é nacionalista econômico, então ele visa o desenvolvimento de empregos nacionais, melhoria na condição de trabalho, melhoria na condição de salário, melhoria na condição de vida, né? Ele acredita que o Estado ele tem que intervir na economia e gerar condições e bem-estar social. O que significa isso? Bem-estar social é eu tendo o mínimo, né, para sobreviver no Estado, eu tendo condições de sobreviver, tendo cidadania. Exemplos de políticos desse partido. Getúlio Vargas, João Goulart, que a gente vai ver foi presidente do Brasil, e Leonel Brizola. Leonel Brizola, que foi governador desse estado aqui, do estado do Rio Grande do Sul, foi governador também do Rio de Janeiro e um importante político brasileiro, né? Esse partido, então, é o Partido Nacionalista. E outras forças que não eram tão fortes assim, né? Que são menores, mas algumas são pitorescas. Por exemplo, esse cidadão aqui, ó, o nome dele, Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros, ele é o famoso autor da frase, eu roubo, mas eu faço, né? Então, o partido dele é o Partido Social Progressista, PSP,
é um partido de aluguel, que é um partido minúsculo, né, que serve para eleger as pessoas, depois as pessoas mudam de partido lá na Assembleia, isso acontece até hoje, né, com os partidos pequenos. Ele era muito forte em São Paulo, então esse cara ficou famoso por isso, né? Tipo, eu roubo, mas eu faço. Esses dias teve um político aí, inclusive do PT, né, que falou uma coisa dessas, assim, a gente vai entrar, mas a gente vai roubar pouco. Pô, daí é para matar, né? Outro político que falou isso também foi o Paulo Maluf, né, que é um político que está preso, inclusive. PCB, Partido Comunista Brasileiro, é um partido pequeno também. Aliás, este partido, o PCB, ele, neste momento histórico, ele está encrencado. E eu gostaria de saber por que ele está encrencado. Partido Comunista Brasileiro, ele tem uma curta duração, foi cancelado em 1947, ou seja, um ano depois que o Brasil volta a ser democrático, digamos assim, porque Getúlio Vargas sai do poder, ele vai ser jogado na clandestinidade. Ele era forte apenas nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo, ou seja, nos grandes centros da região sudeste, até hoje, as duas maiores cidades do Brasil, né, as mais importantes da região sudeste, ligado a intelectuais, estudantes universitários, artistas vão apoiar esse partido. Exemplo, Luiz Carlos Prestes, que a gente conhece muito bem, né? O Cândido Portinari, é um pintor, Jorge Amado, escritor baiano de vários livros publicados, Graciliano Ramos, também escritor, Mário Lago, escritor, autor e intérprete, Caio Prado Júnior, historiador importantíssimo, né? E Oscar Niemeyer, arquiteto, que ele vai desenhar junto com o urbanista, agora me fugiu, a Brasília, em 1959. Quem vai desenhar Brasília, né, quem vai ajudar a construir é Oscar Niemeyer, um engenheiro que não é reconhecido somente no Brasil, é reconhecido mundialmente. Alguma dúvida? Posso continuar? Segue o baile, senhor. Muito bem. Vamos nessa. A apresentação partidária do período é essa, né? PSD, UDN, PTB, 45, 50, 54, 62. Vejam que os partidos aí, então, vão oscilando, né? O partido da elite agrária é maior em 45, ele vai diminuindo de importância, e lá em 62, praticamente todos os partidos, né, vão tendo mais ou menos a mesma importância, né, na votação federal. A UDN sempre um pouco mais que o PTB, mas vejam que a elite agrária vai estar sempre como sendo o partido mais importante do Brasil. Vamos lá. Primeiro presidente, então, que a gente vai trabalhar é este cara aí, Eurico Gaspar Dutra, que é com o apoio dessa elite agrária, mais a população, né? Os dois partidos de Vargas, o PSD e o PTB, mas o trabalhador. Então, ele vai proibir cassinos, é esse cara que proíbe cassinos no Brasil e jogos de azar, como, entre eles, o jogo do bicho, que eu sei que tem aí perto da tua casa, lá no Bar do Gringo, né? No boteco Amigos do Rei, que fica aí na esquina da Arita Ragô, que eu estou sabendo que ali se faz jogo do bicho, na padaria, com o seu Antônio da banca, certo? Então, é proibido o jogo de azar, é proibido cassinos no Brasil a partir de 1946. Por que isso? Porque se fazia muita lavagem de dinheiro em cassinos e com jogo de azar, né? E a gente sabe muito bem o que é isso, lavagem de dinheiro. Se tu não sabe, escreve do lado aí, depois vai no Google e procura. 1946, então, é feita uma nova Constituição no Brasil. Por quê? Porque mudou o regime. Saímos de um regime que era autoritário, um regime totalitário, um regime fascista, que era o regime de Vargas, do Estado Novo, e começamos uma nova etapa da história do Brasil, né? Com os países aliados ganhando a guerra, o Brasil ao lado dos países que ganharam a guerra, os pracinhas voltam da guerra, são heróis nacionais, né? E o Brasil busca, então, o alinhamento com os Estados Unidos. Então, este governo, já escreve do lado aí, Eurico Gaspar Dutra, está alinhado aos Estados Unidos. Como? O Brasil vai passar a ter... Opa, tem mais alguém querendo entrar aqui? Eu tava fazendo não.
Ele ficou um tempo assim. Madu, teu microfone. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Então, este governo Eurico Gaspar Dutra, pessoal, é um governo que vai fazer uma Constituição que vai ter uma característica liberal e conservadora. Olhem bem, liberal e conservadora. Na verdade, aí vai ser um monstrinho, né? Porque apesar de ser liberal, ela tem a característica de ser conservadora. A república vai se tornar uma república presidencialista, então vai ter um presidente, o voto é universalizado, quer dizer, todos têm direito a votar, né? Excluindo-se analfabetos, soldados e cabos, né? Então, analfabetos não votam. Hoje, o voto para analfabeto é permitido, né? A gente já discutiu isso. Sindicato continua sendo atrelado ao Estado. Mandato presidencial de 5 anos e liberdade partidária. E aí vem a grande contradição do sistema. Por quê? Por que liberdade partidária? Todos os partidos vão ser livres, menos um. Qual será? Olha aqui, ó. Alinhamento internacional com os Estados Unidos, né? Rompimento de relações com a União Soviética, porque a Guerra Fria é capitalismo contra socialismo. Então, a gente vai estudar melhor a Guerra Fria, mas acho que todo mundo um dia já ouviu falar que existia na Guerra Fria, né, a disputa entre capitalistas e socialistas. Pois então, a partir daí, se o Brasil se alinhou com os Estados Unidos, o Brasil automaticamente tem como inimigo quem? A União Soviética. E por isso, então, em 1947, o Partido Comunista Brasileiro vai ser colocado na clandestinidade. Queridos, eu queria dizer a vocês, eu continuo o nosso próximo encontro falando sobre o governo, ainda sobre o governo do senhor Eurico Gaspar Dutra, militar Eurico Gaspar Dutra, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, até porque a gente está terminando a nossa aula, faltam aí menos de 5 minutos, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para essa característica de ter um governo com Eurico Gaspar Dutra, que é um governo liberal, mas conservador, alinhado à Guerra Fria, aos Estados Unidos, e por isso, então, se está alinhado aos Estados Unidos, vai ter uma política muito mais liberal, vai permitir a entrada de elementos internacionais no Brasil, da indústria internacional no Brasil, né, da indústria americana no Brasil, e coloca, então, o Partido Comunista Brasileiro na clandestinidade. Inclusive, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, vai ser perseguido, de certa maneira, né? Vão ser contidos, o sindicato atrelando ao Estado, quer dizer, o sindicato vai ser controlado, o trabalhador será controlado. Quer dizer, nós não temos uma liberdade democrática, assim, política democrática, como nós teríamos hoje, né? Nós temos hoje, que é muito importante na nossa história. Dúvidas? Zero. Não? Nenhuma. Agora nós temos vou tirar uma foto aqui dos alunos que estão presentes aqui na nossa sala, na nossa aula, para poder fazer a nossa chamada. Perfeito. Então, eu queria agradecer ao Pedro, à Bruna, a Jéssica, o Rodrigo, o Ariel, o João, o Luiz, a Laura, o Tiago, que chegou só agora, o Guilherme, a Madu, Arthur, Leonardo, Lorenzo, Gabriel, Vitor, Maria Eduarda, Damer. Tudo bem, Damer? A Amanda e o Ângelo, né? Muito obrigado por estarem aqui. Maria Eduarda, já falei, Cassioneri, se não falei, desculpa. O Ariel. Então, muito obrigado por participarem da aula hoje, tá? Um grande beijo. Espero que vocês tenham compreendido. No início da aula, né, a Jéssica me perguntou sobre os fichamentos. Gente, o ideal é que vocês façam uma leitura do capítulo e façam um fichamento tranquilamente ali, ó, do jeito de vocês. Não precisa me entregar isso, não precisa me mandar pela Iônica. Façam para que vocês tenham
né, como um documento. Quando a gente voltar, esse documento ele vai ser entregue para mim. É importante que vocês façam a leitura do capítulo e os exercícios. Não adianta tu fazer só uma leitura, tem que fazer os exercícios, não custa nada. Para um tempo aí, uma hora no dia que tem minha aula, à tarde lá, perde uma hora ali, cara. Vai ler e vai fazer os exercícios, sabe? É importante, até porque tu não pode sair de casa, né? Não deve sair de casa, né? Não pode, não existe, né? Tu pode, mas tu não deve sair de casa. Então, vai ali, faça os exercícios. É importante. Esse período é importante porque a gente está chegando aí na história do Brasil num momento crucial para a gente entender o mecanismo, como é que funciona a política brasileira. Vários políticos desse momento histórico ainda estão vivos, né? Repercutem na nossa história, são importantes para a gente compreender a dinâmica política do Brasil, importante para a gente entender não só a história, mas entender o que está acontecendo hoje, né? Então, seria isso, pessoal. Façam isso que vocês vão se organizar melhor nos estudos. Certo? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Nenhuma dúvida, mas agradeço pela dica de estudo. Beleza. Nós temos também, eu deixei para vocês uns links, tá? Lá na Iônica. São links importantes que vocês podem observar no YouTube. Um vídeo sobre o assunto que a gente está falando hoje, certo? Então, assistam também esse vídeo, divulguem esse vídeo que a gente está fazendo, compartilhem aí o meu vídeo, curtam, por favor, porque isso é importante, né? Para os outros alunos que não viram poderem assistir este vídeo mais tarde, porque fica ranqueado lá no YouTube. Um beijo, a gente se vê. Bom fim de semana a todos, uma boa quinta-feira. E era isso. Tchau, tchau. Bom fim de semana, senhor. Igualmente, professor. Um forte Igualmente, abraço. senhor. Tchau, tchau. Professor, se cuide. Uma boa semana para o senhor. Tchau, senhor. Tchau, tchau.